As coisas estavam muito difíceis, a gente morava em 8 pessoas dentro de casa, entendeu? As coisas estavam muito difíceis, pagar água, luz. O trabalho como forma de viver a infância. Meninos e meninas que, mesmo ainda crianças, são provedores do sustento da casa. E aí o corte você está cobrando? 20. Eu estou começando também. Tem pessoa que prefere mais barato do que mais caro, né? Fazer a mesma coisa. Pobreza, vulnerabilidade e o trabalho precoce como saída. Isso acontece porque as famílias em situação de extrema vulnerabilidade social, de extrema pobreza, muitas vezes recorrem ao trabalho de seus filhos como uma fonte adicional de renda para ajudar a suprir as suas necessidades básicas, né? Então, o ciclo da pobreza ela é a principal causa do trabalho infantil. Simplicidade que caminha junto com a força de vontade. Dentro dessas caixinhas estão o sustento da família Barcelar. As coisas estavam muito difíceis, a gente morava em 8 pessoas dentro de casa, entendeu? As coisas estavam muito difíceis, pagar água, luz, né? As despesas de casa. E às vezes o que a gente conseguia era muito difícil, porque aqui no Jabaeté é um povo muito carente, né? E às vezes a gente, com o coração que a gente tem de ajudar as pessoas, a gente ainda dividia o que a gente tinha com algumas pessoas que precisavam. Há 10 anos, a mulher de Garcia decidiu produzir os bombons. Mas no primeiro dia de vendas, não foi ele quem saiu para vender. Foi o filho, Davi, na época com 5 anos. Vendo a situação de pobreza da família e acompanhado do pai, ele mesmo se prontificou em segurar a caixa e anunciar o produto na rua. Chegou lá e vendeu tudo. Na faixa de 5 anos, entendeu? Pequenininho mesmo. Que ele era bem gordinho, pequenininho. Aí ele foi lá, vendeu tudo e voltou correndo com um potinho. Pai, vendi, da maior alegria. De lá para cá, os 2 filhos mais novos do casal, Isaac e Davi, até hoje acompanham o pai e vendem os bombons com ele para sustentar a família. Não é que foi uma questão de escolha, mas de necessidade. A gente sobrevive da nossa venda na rua. Hoje mesmo, e quando chove a gente fica sem sobreviver, né? Sem a sobrevivência de renda, porque quando chove não vende. O trabalho das crianças, hoje com 16 e 14 anos, para o Garcia não pode atrapalhar o maior sonho dele, que os filhos estudem e façam faculdade. Ele acredita que, para que os meninos tenham uma realidade diferente, o estudo os levará longe. Por isso, ambos sempre foram cobrados para um bom desempenho na escola como prioridade. Aí eu tinha saído para a esquina e eles estavam mais para trás na sombra. Aí eles ganharam uma marmita. Aí esse aqui correu me chamando para comer marmita. Pai, vem cá comer com nós, vem almoçar com a gente. Aí esse dia eu chorei. Atualmente, Davi abriu uma barbearia. O espaço ainda é pequeno e simples em Jabaeté, Vila Velha. Falta cadeira, material de corte, climatização, mas ele começou há 1 mês e já conseguiu pagar o primeiro aluguel, fruto do trabalho. E aí o corte você está cobrando? 20. Eu estou começando também. Tem pessoa que prefere mais barato do que mais caro, né? Fazer a mesma coisa. Os últimos dados do IBGE mostraram que cerca de 1.800.000 crianças dos 5 aos 17 anos trabalham no Brasil. Aqui no Espírito Santo, no censo de 2019, esse número era de 31.000 crianças ajudando no sustento do lar. Mas, de acordo com o IBGE, no último ano aqui no estado, esse número caiu em 30%. Isso acontece porque as famílias em situação de extrema vulnerabilidade social, de extrema pobreza, muitas vezes recorrem ao trabalho de seus filhos como uma fonte adicional de renda para ajudar a suprir as suas necessidades básicas, né? Então, o ciclo da pobreza ela é a principal causa do trabalho infantil. A lei brasileira permite que adolescentes a partir de 14 anos trabalhem como jovem aprendiz e sejam admitidos a partir dos 16 anos. Mas ainda assim, com algumas restrições até a maioridade, como a não permissão de trabalhar à noite, por exemplo.
Para a fundação que luta pelos direitos das crianças e adolescentes, a ABRINC, investir em assistência social nas cidades, aumento em fiscalização de empresas que praticam esse trabalho ilegal e políticas públicas que combatam o desemprego são alguns dos complexos caminhos para devolver a essas crianças a infância. Um outro fator que eu acho que é importante a gente destacar, que contribui para o trabalho infantil, é a falta do acesso à educação de qualidade, o que pode levar muitas crianças e muitos adolescentes a abandonar a escola muito cedo para poder trabalhar, né? E isso acontece porque eles não enxergam a educação como um meio de melhoria das suas condições de vida, né?